Olá pessoal, meu nome é Ítalo, eu sou técnico de TI aqui do IFPB Campus Princesa Isabel e hoje eu vou dar algumas dicas de como escolher um bom equipamento para o seu uso, seja ele tablet ou computador. Então vamos lá. O que é mais importante em um notebook ou tablet? É, eu vou citar alguns componentes que são os mais principais, que podemos dizer que são os componentes mais importantes deles, né? São eles o HD ou SSD, a memória RAM e o processador. Qual a função de cada um? Vamos lá. O HD ou SSD são memórias, né? Elas são responsáveis por armazenar arquivos, programas, jogos e todo tipo de conteúdo que se deseja armazenar no seu computador. Então, qualquer arquivo que você baixa, vídeo, imagem, documento, vai ser armazenado nesses dois aqui, ó. Nesses dois tipos de memórias, o HD e o SSD. E quanto maior o seu tamanho, que é medido em gigabytes, né? Quanto maior o seu tamanho, maior a sua capacidade de armazenamento. Beleza? O que difere basicamente um SSD de um HD, basicamente, né? É que o SSD é mais rápido, porém é muito mais caro do que um HD, ok? Tem mais diferenças, mas a principal é essa, basicamente. O outro componente aqui muito importante é a memória RAM, né? Que ela é responsável por fazer o quê? É responsável por armazenar dados em tempo real de execução. O que é isso? Todos os seus programas, aplicativos, eles estão instalados no seu HD ou SSD, né? No caso, se for computador. Aí, suponhamos que você quer abrir ele. Por exemplo, você quer abrir o Word. Ele vai sair daqui do HD, o SSD, e vai para sua memória RAM. Porque ele vai estar sendo executado em tempo real. Você quis abrir ele. Então, nesse momento, ele está sendo executado. Então, ele vai ser armazenado na memória RAM. Então, todo programa que você abrir, programa, aplicativo, enfim, vai, no momento que ele estiver sendo aberto, vai ficar aqui, ó, na memória RAM. Só que muita gente fala assim: ah, Ítalo, meu computador está travando, meu celular trava muito. Uma das principais causas pode ser a falta de memória RAM, né? Por quê? Porque à medida que você vai abrindo aplicativo, abrindo programa, se a sua memória RAM for pouca, ela vai acabar enchendo. Então vai fazer o quê com o seu computador, com o seu tablet? Vai ficar lento, travando. Então é a falta de memória RAM que faz isso. Então tem que ser uma memória RAM no mínimo com uns 2 gigas para você poder usar seu computador ou tablet assim sem travar, né? Outro componente é o processador. Ele faz o que? Ele é responsável por processar praticamente todos os comandos e operações realizados no computador, atuando desde o controle da memória RAM até a abertura e execução de um programa, ok? Então são esses três aqui que a gente tem que levar em consideração quando for escolher um notebook ou tablet, beleza? E a marca realmente importa? Tem muita dúvida sobre isso, né? Geralmente o pessoal faz muita crítica, ah, aquela marca tal trava muito, não sei o que, tem essas coisas. Mas assim, pessoal, a marca não influencia muito. A marca não é suficiente para dizer se aquele equipamento é bom ou não é. O que vai realmente importar são o que? São os seus componentes. Uma boa capacidade de armazenamento, né, do HD, do SSD, uma boa memória RAM e um bom processador. É que vão determinar se o equipamento vai ser bom para você ou não. A marca quase não tem influência, praticamente em quase nada aqui, ok? Então tem que observar esses três aqui, ó. Como escolher um bom equipamento para o meu uso? Eu tracei aqui dois perfis de usuário, um usuário básico e um usuário avançado. Vamos supor que o usuário básico seja um estudante do ensino médio, por exemplo, que só usa o seu computador para atividade básica. Por exemplo, assistir vídeo, fazer pesquisa, digitar textos, etc. São tarefas que não exigem muito esforço dos componentes do seu equipamento, né? Então, assim, o recomendado no mínimo para qualquer equipamento é de 4 GB de memória RAM. Menos que isso, seu notebook ou tablet pode travar, ficar lento futuramente, né? Então, o recomendado aqui é que seja de no mínimo 4 GB de memória RAM. Pode ser menos, mas assim, ele pode apresentar lentidão ou trava à medida que você for usando, né?
E para dar conta dessas tarefas, né, que são mais simples, há opções com máquinas que carreguem processadores dual core, que no caso é dual, de 2 cores são núcleos, né? Então, no caso, são 2 núcleos de processamentos, com velocidade na casa dos 2 GHz. Aqui são uns exemplos, né, de alguns processadores desse tipo: Intel Pentium, Intel Celeron e Intel Core 3, beleza? E aqui é um usuário que vai usar o computador, o tablet em um nível avançado. Podemos citar, por exemplo, um estudante de técnica em edificações, um estudante de design gráfico. Por quê? Porque vão usar softwares mais pesados, né? Por exemplo, software de edição de vídeo, imagem, como, por exemplo, Photoshop, alguns programas da Adobe, software de conteúdo 3D, tipo AutoCAD e o Revit. Quem for estudante de técnica e edificações vai usar muito isso aqui, ó, esses dois. Então vão demandar um maior esforço, né, do seu computador ou tablet. O recomendado seria no mínimo 4 GB de memória RAM, mas o ideal mesmo para esses tipos de tarefas que são mais pesadas seria a partir de 8 GB de memória RAM, ok? Para dar conta dessas tarefas que são mais avançadas, né, opte por máquinas que carreguem processadores quad-core. Então, quad, 4 core núcleo. Então, são 4 núcleos de processamento. E alguns exemplos desses processadores são Intel Core 3, Core 5 e Core 7. Ok? Um ponto muito importante aqui, pessoal. Fique atento com a quantidade de memória do HD ou SSD na hora que você for comprar. Por quê? Porque atualmente os fabricantes eles estão colocando memórias menores nesses equipamentos, como uma forma de baratear o produto. Mas isso pode acabar prejudicando vocês, né? Por quê? Porque, por exemplo, só o sistema operacional, que no caso é o Windows, vamos citar ele como exemplo, já ocupa muito espaço no seu HD, né? Ou no seu SSD. Cerca de 16 a 20 GB de espaço. Então, se você tiver um notebook com 32 ou 64 GB de memória, não vai sobrar muita coisa para você armazenar seus arquivos, vídeos, imagens. Então, futuramente, essa memória vai encher e vai faltar memória para armazenar, né? Você pode ter problema com isso. Vamos citar aqui um exemplo desse notebook aqui. Ó, você pode estar achando, isso tá até barato, vou comprar. Mas se você olhar a memória aqui dele, ó, 32 GB com Windows 10. Quer dizer, não vai sobrar muito espaço para você armazenar os seus arquivos. Então você pode ter problema com isso. Então fique atento à quantidade de memória, né, do seu HD ou SSD, ok? Então você pode seguir essa tabelinha aqui, ó, de acordo com o tipo de uso do seu computador. Se você usar ele de forma leve, o ideal é de 120 GB até 250 GB. Se você usar ele de uso moderado, o ideal é de 250 GB até 500 GB. E se você for um usuário avançado, de 500 GB até 1 TB. Quando você vê essa sigla aqui, ó, 1 TB, significa 1 TB. É maior do que gigabyte, ok? Tá. Depois de tudo isso, dessa teoria, vamos escolher um bom equipamento na prática. Eu coloquei alguns notebooks e alguns tablets para uso básico e avançado. Vamos ver. Agora vamos saber identificar o que é cada coisa aqui, só pela descrição do produto, né? Aqui no caso, Compaq é a marca dele, Presário 420 é o número do modelo. Quando vocês verem o nome Intel, vai ser relacionado ao processador dele, né? Intel Pentium. A gente citou ele que é um processador que de uso básico, né? 4 GB. Esse 4 GB, sempre o número menor que vocês verem vai ser sempre a memória RAM. Então esses 4 GB aqui são de memória RAM. Então tá dentro, né, dos padrões para o uso básico. E esses 120 GB, esse número maior, sempre vai ser a capacidade do HD ou do SSD. Então ele tem o quê? Um Intel Pentium, 4 GB de memória RAM e 120 GB de HD. Então ele é o quê? O computador
assim, bom, né? Para uso básico, né? Vamos ver agora um computador de uso avançado. Ó, notebook, compact, modelo, quer dizer, a marca, modelo, Intel Core 5, que é o que? O processador, né? Core 5, ó, já é um processador mais avançado, 8 gigas. O número menor vai ser sempre o que? A memória RAM, né? Então, no caso, tem 8 gigas de memória RAM, o número maior vai ser a capacidade do HD ou SSD, né? Então, no caso, tem 240 gigas. Então, ele tem um i5, processador i5, 8 gigas de memória RAM e 240 gigas de HD. Então, assim, para você que é um usuário avançado, né? Por exemplo, estudante de tecnificações, design gráfico, enfim, esse seria um bom computador para você, né? Se você quiser ter mais informações sobre ele, você desce até lá embaixo e vai estar tudo descrito aqui, ó. Ó, toda a ficha técnica do equipamento, ok? Tá, agora vamos ver alguns tablets, né? Ó, o básico. Ó, aí no caso aqui, a marca, modelo, Android 7, né? Que é a versão do sistema operacional. Processador quad-core. Então tem que ter 4 núcleos, né? Ó, 16 GB de armazenamento. A, a memória RAM não está descrita aqui, então é só descer até lá embaixo e ela vai estar descrita aqui, ó. 1 GB de memória RAM. Então, para um tablet de uso básico, se você vai usar ele de uma forma básica, até que tá legal, ok? Agora vamos ver um avançado, um tablet avançado. Ó, a marca, 32 GB, número maior sempre vai ser a capacidade de armazenamento dele. Quad-core também, ó. Então o processador tem 4 núcleos. A memória RAM não tá aqui, então é só você descer até lá embaixo que vai estar lá. Ó, memória RAM. Então tem 2 GB de memória RAM. Para um uso avançado até que tá legal, né? Então seria ideal para você. Quais as melhores lojas para compras? Então assim, pessoal, opte por comprar seus equipamentos em lojas mais conhecidas, que são mais conhecidas no mercado. Por quê? Porque evita problemas na compra, na entrega, na devolução ou então na troca do seu produto. Sempre opte em comprar em lojas que vocês já conhecem, ou que vocês conhecem alguém que já compraram, né? Alguém que já comprou. Por quê? Às vezes você compra em alguma loja desconhecida, acaba pagando pelo produto e corre o risco de o produto nem sequer chegar. Pode acontecer, né? Então, se vocês verem algum produto em alguma loja que vocês não conhecem, os que vocês nunca viram, então evitem comprar, ok? Bom, pessoal, então chegou ao fim. Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas de vocês. Eu vou deixar esse slide salvo na descrição do vídeo com um link. Vocês podem baixar ou ver ele. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode rever o slide, né? E podem rever o vídeo também.